Que alegria estar juntamente com você para compartilhar a mensagem do dia. E hoje eu quero te convidar a olhar para a sua própria história com uma nova perspectiva. Porque muitas vezes não é o que estamos vivendo que define quem somos, mas o olhar que escolhemos ter diante do que estamos vivendo. Talvez você esteja em um lugar que parece injusto, confuso ou até distante das promessas de Deus. Mas se o Espírito hoje te mostrasse que a mesma história pode ser vista com os olhos da dor ou com os olhos da fé, ajuste o seu coração para essa palavra. Amém? O livro de Gênesis, o capítulo 39, os versículos 3 e 4 está escrito: Vendo Potifar que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador da sua casa, confiando-lhe tudo o que possuía. A história de José, filho de Jacó, poderia ser vista de duas formas. E a forma como você interpreta vai definir a sua postura diante da vida. Eu quero te mostrar hoje o olhar de uma mulher pessimista, vitimista. Ela olha para José e pensa: como pode alguém ser traído pelos próprios irmãos? Isso é imperdoável. Ser vendido como escravo, isso é o fim. Ele fez tudo certo e mesmo assim foi acusado injustamente. A prisão, foi o último golpe. Ele estava esquecido, descartado, rejeitado. Essa mulher vive com a sensação de que o mundo está contra ela. Ela lê a história de José como uma sequência cruel de tragédias e injustiça. Ela se identifica com a dor, mas não consegue ver o propósito. Ela acredita em Deus, mas não acredita que algo bom possa nascer da dor. Agora eu quero te mostrar o olhar da mulher cheia de Deus. Ela lê a mesma história e enxerga outra realidade. A traição dos irmãos o tirou do lugar de comodidade. A venda como escravo foi o início da jornada para o Egito, o lugar onde Deus cumpriria seu propósito. A falsa acusação foi uma ponte para a prisão e da prisão para o palácio. A prisão não foi o fim, foi o campo de treinamento final. Essa mulher é guiada pela fé. Ela também sente a dor, mas disciplina a sua alma a enxergar a mão de Deus em cada detalhe. Ela não romantiza o sofrimento, mas permanece em obediência e dependência, mesmo nos dias mais escuros. A casa de Potifar, palácio ou prisão? Para muitas, a casa de Potifar já seria um lugar confortável, um cargo de confiança, reconhecimento, estabilidade, mas não era o destino final de José. A mulher vitimista se acomoda em lugares onde é valorizada, mesmo que aquilo esteja muito abaixo do que o Senhor sonhou para ela. Mas a mulher cheia de Deus sabe que o conforto não é sinônimo de propósito. Ela não se distrai com elogios temporários. Ela quer cumprir o plano eterno. O que Deus trabalhou em José, Ele também trabalha em nós. Cada etapa da vida de José foi uma ferramenta para a formação dele. Cheque comigo. Primeiro, identidade. Quem sou eu mesmo quando ninguém me reconhece? Gestão das emoções. Como reajo diante da traição, da rejeição e da injustiça? Relacionamentos interpessoais. Como liderar mesmo em lugares hostis? Planejamento estratégico. Como servir com excelência em qualquer ambiente? E, por último, dependência de Deus. Como confiar quando não entendo? José não se fechou na prisão. Ele continuou interpretando o sonho, cuidando de outros e sendo fiel mesmo no escuro. Por isso, quando chegou o tempo, ele estava preparado para governar uma nação inteira. Muitas de nós começamos com uma promessa, mas paramos na rejeição.
Algumas param na casa de Potifar, achando que já alcançaram tudo. Outras estacionam na prisão emocional, presa ao que viveram. Mas José é um exemplo de alguém que não apenas sobreviveu, ele prosperou onde foi plantado. E se hoje você se sente em um poço, uma prisão ou numa casa de Potifar, lembre-se, a história pode ser a mesma, mas a sua resposta mudará tudo. Você pode ser vítima ou se levantar como uma mulher cheia do Espírito Santo, que vê além das circunstâncias. Aleluia! E eu não posso terminar esse momento, essa mensagem do dia, sem orar por você, pedindo, Pai, que nos alcance nesse dia tão especial. Senhor, eu te entrego hoje a maneira como temos olhado para a nossa própria história. Cura, Senhor, em mim, naqueles que estão me ouvindo, o olhar de vítima. Toda interpretação baseada apenas na dor, toda sensação de abandono e injustiça. Nos ensina, Senhor, a enxergar com os teus olhos. Dar-nos um coração cheio de fé para discernir o tempo, o propósito em cada processo. Mesmo quando eu estiver no poço ou na casa de Potifar, ou ainda, quem sabe, em uma prisão, que eu permaneça fiel, servindo, crescendo e confiando em Ti. Forma em mim e naqueles que estão me ouvindo a identidade de Cristo, que é a maturidade e a dependência que precisamos para viver com o propósito que o Senhor determinou para nós. Que hoje possamos escolher olhar para a nossa vida como uma mulher ou um homem cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos essa verdade sobre as nossas vidas. Amém? Ah, meus amados, eu creio que este devocional precisa alcançar milhares de pessoas na nossa nação. Pessoas que hoje pararam no caminho por conta de dor, por conta de traição, de abandono, ou quem sabe até prisões. Não sei qual tipo. Então, se você conhece alguém que você reconhece que está vivendo alguma fase da sua vida neste sentido, compartilhe essa mensagem hoje e você pode alcançar corações que precisam se ajustar ao olhar daquilo que Deus tem para elas e renovar a fé delas. Nos encontramos no próximo episódio, se Deus quiser.